ao Encontro Cigano, sua aula semanal de baralho cigano para ajudar você a ler o baralho cigano Petit Lenormand com confiança e com excelência. Eu sou Wagner Lira, um professor de tarô e também de baralho cigano, e eu quero falar hoje para você o tema dessa live, que é a leitura de doença e saúde com o baralho cigano. Vamos lá? Pessoal, por que a gente vai falar sobre saúde e doença na cartomancia? Isso é muito importante porque é um tema recorrente, né? Alguns temas da cartomancia exigem constantemente nossa atenção e também a nossa prática. Como assim, Wagner? Bem, temas como espiritualidade, trabalhos espirituais, esses temas eles acontecem, eles chegam para a nossa mesa de jogo com muita frequência. E eu já até falei isso em outras lives, né, sobre tarô, que é importante a gente se debruçar sobre esses assuntos. Com a saúde não é diferente. A diferença da saúde, no tema saúde, é que a gente precisa ter o mínimo de noção sobre doenças, o mínimo de noção sobre anatomia, o mínimo de bom senso também. Por quê? Porque para ler saúde não basta você ler as cartas. Para ler saúde, não basta você só achar que sabe falar de saúde. Você também precisa entender um pouco de doenças. Falar de saúde, falar de doenças em mesas de jogo é um desafio, porque pede que você, assim como todos os outros temas, gente, não sejamos ingênuos, né? Quando a gente está aprendendo a ler as cartas, a gente precisa ter referência de mundo. Como assim referência de mundo? A gente precisa entender um pouco sobre muitas coisas, né? Então, tanto a cartomancia quanto a tarologia são artes que pedem que a gente fale sobre a vida. Portanto, é importante que a gente também se debruce no entendimento de algumas coisas que fazem parte do entendimento, né, comum de um cidadão. Por exemplo, no caso da saúde, a gente precisa entender o que é bactéria, a gente precisa entender que é diferente de protozoário, a gente precisa entender o que é fungo, a gente precisa entender, né, quais são os seres causadores de doenças. A gente precisa sim também, como cartomantes, que nos propomos a orientar pessoas a entender sobre medidas de higiene, medidas sanitárias. Um bom tarólogo, um bom cartomante tem uma boa agenda também de contatos. Digo isso para os meus alunos constantemente. Eu digo, gente, você tem que ter um bom contato de um bom médico para indicar, um bom ginecologista, um bom cardiologista. Tenha um bom networking, tenha uma boa rede de contatos. Você precisa ter, sim, telefone de psicólogos, sim, telefone de psiquiatras. Ou, no mínimo, saber indicar alguém que possa indicar. Quando um aluno meu é terapeuta, eu vou lá e indico, olha, vai lá na terapia tal. Tenho alunos que aplicam reiki, tenho alunos que aplicam, que fazem trabalho de theta healing, tenho alunos que fazem trabalho brilhante com homeopatia, com curas alternativas, né? Então tudo isso faz parte da nossa conexão saudável como profissional dentro do mercado, né? Então assim, aí vem a pessoa e começa a falar pra você que tá com uma dor assim, que ela acha que seja no estômago. Você sabe o que é o estômago? Para que serve o estômago? Onde fica o estômago? Então, o meu primeiro olhar para você, cartomante, sobre o universo dos jogos que falam de doenças e de saúde, é que você tenha o mínimo de referência, né? E aí a gente vai entender a necessidade, né, de profissional do tarô, profissional da cartomancia, ser um profissional bem formado em tudo. Né? Você pode sim fazer só um curso de tarô, só um curso de cartomancia e aprender a ler as cartas? É evidente que pode. Agora, não pare aí. A partir daí, vá buscar um mundo de referência. Esses dias eu estava falando com uma aluna minha e disse, procura astrologia, procura letras hebraicas para entender e ampliar o teu olhar sobre o tarô, procura Kabbalah.
Mas eu vou mais longe hoje. Quer fazer uma boa leitura sobre saúde? Quer fazer uma boa leitura sobre doenças no teu atendimento? Vá ler quais são as doenças principais que assolam a humanidade. Você tem que entender que o HIV vem a partir de um vírus. Vamos deixar isso ainda mais requintado, de um retrovírus. Você sabe o que é um retrovírus? A diferença de um retrovírus para um vírus? Vamos ler, gente. Vamos ter referência. Ah, você quer entender um câncer? O que é um câncer? Né? Você sabia que, por exemplo, o câncer que dói é o câncer dos ossos, por exemplo? Né? Você sabia que existem cânceres, né? Formas de neoplasias, né? Que são mais agressivas que outras, algumas precisam de um tratamento ainda mais complicado, mais difícil. Veja, você não precisa saber de tudo em detalhes, você não é médico. Como também você não precisa ser um psicólogo, mas você deve procurar ter referências sobre o que é ego, como são, né, as formas de se entender as questões da psicologia, né, como os olhares, tem o olhar de Jung, tem o olhar de Freud. Vamos ter essas referências. Referências fazem um planeta de diferença na nossa leitura, né? Então o que eu quero trazer para você aqui quer ler sobre doença? Então vamos entender a primeira coisa, a nossa anatomia. A gente precisa buscar algumas referências do mundo da saúde, por exemplo, né? As primeiras que eu indico a você, anatomia. Ah, mas eu preciso entender de anatomia como médico, como profissional de saúde? Não. Você precisa saber pelo menos o básico, onde fica o coração. Se você não souber essa, né, desiste. Você precisa saber onde está o coração, você precisa saber onde é fígado, onde fica os rins, tá? O pessoal fala assim, ai, professor, tá doendo o meu rins. Gente, são dois, é um par, tá? Então a gente precisa entender isso, pelo menos onde fica um e onde fica o outro, tá? Pulmões, também par, né? Então, assim, o que mais a gente tem de par no nosso corpo? Os olhos, as orelhas. Então, assim, vamos entender o mínimo, vamos nos debruçar sobre o corpo humano. É também parte do conhecimento mínimo, né, de um cidadão consciente, né? Então, assim, aí o que acontece, né? Para você ser um bom tarólogo, para você ser um bom cartomante, você precisa ser também um bom cidadão. O que o bom cidadão faz? É o cidadão mínimo de referência. Ele não fala assim, ai, doutor, tô com dor no meu coração. Ninguém chega assim no hospital, entendeu? A gente sabe que aqui não é impossível estar doendo o coração aqui. Entendeu? Então, aí a pessoa vai chegar pra você e acredite, ela vai falar o seguinte, olha, eu tô com um problema assim, eu tô com um problema assado, eu tô com um problema... E aí, pode ser que você entenda, mas pode ser que você pegue aquele consulente que chegue e fale o seguinte, olha, eu fiz um exame, a minha mitocôndria da minha célula, tô com um problema metabólico, eu não consigo sintetizar tal enzima, aí você não consegue fazer. Gente, e aí? Você não acompanha. Então, conhecimento de mundo nunca será demais. Conhecimento de mundo nunca será, sabe, pouco, tipo, nunca é muito, na verdade. Você tem que entender sempre, tem que pesquisar sempre. Seja uma pessoa que busca referências. Aí sim, tua leitura de saúde melhora muito. Preciso também falar que você pode e deve se referenciar a doenças. Então, quando a gente vai olhar agora o coronavírus, ok, isso é um vírus, um tipo de gripe, é um tipo de influenza, beleza. E qual é a diferença de uma gripe normal? Quais são os sintomas? Você precisa saber disso para manter a tua casa, a tua família, você mesmo bem, né? Mas isso já entra também no teu universo de referências sobre doenças. Que é uma outra coisa também que às vezes a gente vê direto em consulta e pouca gente sabe se atentar, não porque o jogo não mostre, mas é porque não interpreta porque não está dentro da gente. Cara, a gente só consegue entender um jogo
né? Se aquilo que aparece na leitura você consegue decodificar, tá? Aquilo que aparece no jogo precisa ser decodificado por você. E como vai ser decodificado por você? Se você tiver aquele conhecimento dentro de você, ou seja, assimilado. Então, às vezes eu pego em consulta pessoas que têm padrões de higiene mínimos, paupérrimos. E aí a pessoa tá reclamando que ela tá com frieira, ela tá reclamando no coisa, ela diz que é espiritual, ainda tem aquele cartomante, aquele tarólogo desavisado que vai na onda e diz, é verdade, você precisa de um banho. E na verdade a pessoa precisa de que banho? Água e sabão. Então, ter essas referências, ter a referência do mundo, das doenças, também é um papel fundamental no nosso processo de desenvolvimento da nossa leitura sobre saúde e sobre doença com qualidade, tá? Tipos de doença que a gente precisa muito aprender a falar sobre, né? Doenças que envolvem questões do coração, quais são os sintomas, muita gente pergunta isso. Eu tô com um problema sentindo assim, assado. Você sempre deve orientar o seu consulente a buscar atendimento médico qualificado. Você deve pedir para o teu paciente, para o teu consulente, ser um bom paciente. Como assim? Seguir o tratamento, seguir o que o médico fala, procurar uma segunda opinião. Às vezes você vem ali com aquela pessoa que ela já foi em todo mundo, já vi todos os tipos de tratamento que ela pode vir, aí você vê lá no jogo que a pessoa ela é um péssimo paciente, ela não segue nenhum tratamento, ela fica mudando de tratamento, fica mudando de tratamento, fica mudando de tratamento, aí ela está dizendo o que na leitura lá, na tua mesa? Eu já fui em médico, eu já fui em cirurgião, já fui em homeopatia e nada resolve. Veja, você tem o dever de sair disso, não compra a parada, e de olhar e falar o seguinte, perguntas que tarólogos devem fazer durante uma jogada. E aí, essa pessoa está seguindo o tratamento? Por que o tratamento não está funcionando? Quais são as coisas que ela está fazendo que estão prejudicando o processo? É um problema do tratamento ou é um problema do paciente? É comportamental ou não? É um tratamento que não está dando resposta? Tudo isso faz com que você tenha maturidade na hora de ler qualquer oráculo, tá? Qualquer oráculo. Por quê? Porque você precisa orientar a pessoa. Aí é quando você vira e diz o seguinte, olha, os teus padrões de higiene estão mínimos, né? Às vezes a gente consegue ver isso a olho nu, você não precisa olhar na carta. Às vezes você olha, você vê, é visível que a pessoa não está se banhando, que ela não está se cuidando. E aí você diz o seguinte, você chega no momento na consulta e fala o seguinte, você tem tomado banho com frequência? Gente, eu sei, é terrível. Mas vamos entender o que é jogar tarô, o que é jogar baralho, né? Não é orientar? O jogo tá falando ali, tô pegando aqui um exemplo, como é dia de baralho cigano, suponhamos, né? Você vê ratos negativos, a gente vai falar sobre isso hoje, mas você vê cartas que falam de impurezas, né? Num tarô, vou pegar referência porque eu sei que muita gente que me segue gosta de tarô, uma estrela negativa, né? A pessoa não está se banhando. E aí, você tem que dizer. Então, o que ela vai reclamar sobre doenças começa o quê? Nas medidas sanitárias, tá? Se você não tem referência sobre isso, se você não sabe quais são as vacinas mínimas que uma pessoa tem que tomar, como funciona o protocolo de vacinas, se você não sabe o que é uma vacina de raiva, teu consulente é um veterinário. Aí uma das coisas que você tem que perguntar no jogo é, quando na hora de falar de saúde, tá tudo em dia com a tua vacina de raiva? Percebe? Aí as pessoas chegam pra mim e falam assim, nossa, a tua consulta, nossa, me abriu a cabeça em tanta coisa. Claro, porque uma pessoa com a mente aberta, além de ser mais interessante para todo mundo, é também alguém que faz um trabalho melhor. Percebe? Você precisa levar o teu consulente do ponto de saúde, daqui de onde ele está, até a próxima galáxia. Para ele perceber a importância dessa área, porque agora chegamos no ponto fundamental dessa nossa live. Qual é a chance das pessoas perguntarem sobre saúde numa jogada de 1 hora? Mínima. A não ser que ela venha com problemas de saúde, em geral ela vai priorizar trabalho, dinheiro e amor. Nós, cartomantes, devemos dizer assim para a pessoa,
Quero ver antes da gente encerrar um outro tema. Aí a pessoa fala, ai, jura, qual? Você diz, quero ver como é que está a tua saúde. Quero ver como é que está a sua saúde, né? Pergunta fundamental que a gente deve sempre fazer numa consulta. Existem duas perguntas que eu digo que se o consulente não fizer, faça, né? Salvo as consultas que têm realmente densidade suficiente, porque aquela 1 hora ali a gente tem que aproveitar bem naquele tema específico. Mas sempre pergunte como está a sua saúde, né, do consulente, e como está também a sua espiritualidade. Porque sem a espiritualidade, provável que o seu corpo físico seja o quê? Danificado em algum grau, né? E se a sua saúde não está boa, é provável que ele não dê conta de amor, dinheiro e trabalho. É a base de tudo, tá? Uma vez que você sacou isso, que ampliou a tua visão, que olhou além do que é o processo de atender uma pessoa com jogadas de saúde e doença, vamos agora ao processo oracular. Vamos agora oracular de fato, tá? Muito bem. Dentro do baralho cigano, nós temos algumas cartas que acabam trazendo pra gente uma grande referência sobre saúde, tá? Dentro do baralho cigano existe um conceito que eu gosto muito de trabalhar e de usar nas minhas leituras que chama carta-tema. Alguém aqui já ouviu falar sobre carta-tema? Se você já ouviu falar, deixa aí o teu alô e diz, eu. Coloca aí, hashtag já. Hashtag já para carta-tema. Ou se você estiver assistindo na versão gravada e não ao vivo, deixa aqui nos teus comentários se você conhece esse conceito sobre carta-tema. O que são as cartas-tema? As cartas-tema são cartas que falam, como já diz o nome, de um tema específico, né? Esse tema específico, dentro da nossa leitura de baralho cigano, são cartas que ajudam a gente a marcar aquela situação daquela área específica dentro de uma jogada. Por exemplo, eu quero trabalhar, hoje o nosso tema, saúde. Onde está a saúde integral da pessoa? Qual é a carta que eu, dentro da minha forma de ler baralho cigano, vejo a saúde integral do consulente? Na carta da árvore, trouxe aqui. Na carta da árvore. A carta da árvore é uma carta que revela como a pessoa está na sua saúde geral. Como ela está se nutrindo, como ela está excretando, como ela está vivendo no meio em que ela vive, como ela está vivendo, por exemplo, num ambiente saudável, num ambiente com qualidade, saudável, relaxante ou estressante. Se ela está vivendo no meio que o ar é puro ou cheio de fumaças tóxicas, como por exemplo o cigarro. Se essa pessoa está vivendo numa rotina saudável, se ela mantém atividades físicas, se ela se ocupa com a sua saúde, com a sua nutrição, com os nutrientes, com vitaminas. A árvore é uma carta que fala de um meio, né? Para que a árvore esteja bem, ela não tem como fugir, né? Ela não tem como sair correndo. Portanto, ela depende muito do meio ambiente. Né? Então é uma carta que fala muito dessa saúde. Portanto, a gente pode dizer o seguinte, que a árvore é a carta tema da saúde integral, tá? Outra carta que também chama muito atenção quando a gente quer olhar, né? E isso acabou sendo uma convenção, né? Pelo menos quando eu aprendi isso, eu vi e apliquei isso. Isso funciona muito, essa carta funciona muito para este tema, tá? E aí muita gente pode perguntar assim, mas por que essa conexão e tudo mais? Algumas das coisas são adaptadas, né? Elas são didáticas. Então, por exemplo, nós temos 36 cartas, né, dentro do baralho cigano, dentro do Lenormand, e dessas 36 cartas, é claro que a gente precisa adaptar todos os temas do planeta em 36 pontos. Né? Então, a carta do navio, a carta número 3, ela é a carta que fala do corpo físico, o corpo de fato, né? Essa estrutura que a gente tem de carne e osso para o quê? Para saber se ele está funcionando direito, se tem alguma doença específica, coisas do corpo mesmo, tá? Então, nós temos essa diferença da saúde integral na árvore e nós temos o corpo físico no navio.
E qual é a carta que vai falar das doenças, vai falar das pestes? Qual é a carta que vai falar das epidemias? Qual é a carta que vai falar das contaminações? Qual é a carta do baralho cigano que vai falar de tudo que é podre, ou que apodrece, ou que contamina, né? A carta número 23, os ratos. A carta número 23 do baralho cigano é a carta tema de tudo que não é puro, tudo que é impuro, tudo que é também amoral, tudo que não tem honra, não tem nobreza, né? Então, quando a gente vai comparar e trazer essas referências para o mundo das doenças, né? Aquilo que contamina, a gente tem que olhar a carta dos ratos, tá bom? Então, aí eu vou perguntar para você o seguinte, tá, Vainer, mas beleza, o que eu faço com essa carta tema no jogo, né? O que eu vou fazer com essa carta tema dentro do jogo? Eu sei disso, mas eu não sei aplicar. Muito bem. Então, tem duas formas da gente olhar as cartas tema dentro de uma jogada. A primeira dela é você deixando ela, é a mais comum, né? Eu acredito que muita gente que não conhece o conceito de carta tema acabe usando, é quando ela vem na jogada. Então, por exemplo, você tem qualquer método que você goste de jogar, né? Então, método de 3 cartas, método de 5 cartas, método de 20 ou até 36 cartas como uma mesa real. E aí, você deixa a carta vir, tá? Então, por acaso, a pessoa virou e disse o seguinte, olha, eu não ando me sentindo bem, tá? Eu não ando me sentindo bem e eu quero saber como é que tá, de onde vem isso, por que eu tô me sentindo dessa forma, o fato é que eu tenho ficado nauseado com muita frequência. Você abre o jogo. Aí naquele método de 3 cartas ou naquele método de 5 cartas, você tirou, por exemplo, a carta da árvore, né? E aí essa carta da árvore, ela vai dizer o seguinte para ti. Gente, independente da resposta que saia, a carta tema da saúde integral, ela tá te contando uma parada. Ela tá dizendo o seguinte, olha, esse mal-estar dessa pessoa pode estar relacionado ao seu ambiente, à qualidade de vida que ela está levando. Então você interpreta as cartas que saíram normalmente no jogo, como você faria com qualquer outra jogada. E aí você sacou que a pergunta é sobre saúde e a carta tema da saúde integral tá lá na jogada. Aí você diz para a pessoa o seguinte, me diga uma coisa, como é que tá a tua qualidade de vida? Você tá dormindo bem, tá comendo bem, tá se alimentando bem? Como é que tá isso na tua vida, tá? Então, essa é uma primeira forma de você aumentar o nível da tua jogada no baralho cigano, tá? Que é quando você dá o up da carta ali que tá dizendo alguma coisa pra você, né? Aí, com base nessa carta tema da saúde integral, você olha o que tá ao lado da carta, que isso também é uma característica do baralho cigano. Você mostra, porque você consegue ler, por exemplo, né? Ó, eu vou colocar aqui as 3 cartas que eu trouxe de referência, né? Suponhamos que nessa jogada eu tenha a árvore como a resposta dessa pergunta sobre por que a pessoa está se sentindo nauseada, né? E aqui a gente tem Vou colocar primeiro uma, né? A gente tem aqui os ratos. E aí você pode dizer para a pessoa, olha, eu estou vendo aqui nessa jogada que o teu ambiente ele tá com algum tipo de contaminação. Tua casa tá limpa? Você tem notado alguma coisa na sua pele? Tem se exposto a algum tipo de meio contaminante? Tá fazendo alguma coisa? Aí a pessoa diz o seguinte, eu sou médico. Putz, cuidado, atenção com o manuseio de material pérfuro cortante, que contamina, com materiais que contaminam. Você pode perguntar para a pessoa assim, você tá trabalhando e usando os teus EPIs? Putz, eu não sei o que é EPI. Percebe que eu quero dizer para você que você precisa estudar sobre a vida? O EPI, equipamentos de proteção individual, né? Isso é lei do trabalho. Então, se você trabalha numa situação de risco, você precisa usar os EPIs daquilo, tá? Então, aqui eu dizendo o seguinte, a pessoa está andando, né, em meios contaminados. Evidente, tá? A carta tema veio com o navio, né? Olha a náusea. O navio, olha a náusea da pessoa aqui. Tua náusea pode estar vindo direto, sim, de questões hormonais. Gente, o navio está sobre sobre a água,
Então a gente também pode ler o símbolo, né? A gente também pode ler o próprio símbolo. Então o que acontece? Eu tô vendo aqui, ó, seguinte, isso é do teu corpo, tem alguma coisa que você precisa olhar, né? Lembrando que a árvore também tem seiva. Então uma combinação como essa, em que eu olho o meio em que se encontram essas duas cartas, eu tenho a árvore com a sua seiva, né? E eu tenho o navio com a água em que ele está navegando. Então você pode dizer o seguinte, olha, dá uma olhadinha porque eu acho que teus hormônios estão pegando. Percebe a grande diferença com a indicação do corpo físico ou com a indicação do meio contaminado? Né? Faz toda a diferença na leitura. Então, quando a gente faz essa forma de ver se a carta tema saiu na jogada, se atente, redobre a sua atenção, porque aí você consegue saber exatamente com as cartas do lado o que aquela carta tema está te colocando, né? E então, por exemplo, eu quero ver, a pessoa pergunta o seguinte, eu tô agora passando por uma doença, né? Eu agora descobri que eu tô com sei lá, com uma bactéria que me contaminou, eu não tô conseguindo cicatrizar uma ferida, fui pro médico já várias vezes, mas eu volto e aquilo tá cada vez pior e tudo mais, né? Aí você joga, opa, já vem rato na entrada, falando sim de contaminações, falando sim de septicemias, falando de agentes patógenos e tudo mais, né? Aí aqui, vamos supor que a gente tenha a árvore na sequência, né? Gente, a árvore é uma carta que... Então eu vou priorizar a carta tema do rato, porque estamos falando dessa doença que a pessoa está trazendo na jogada e a gente não consegue identificar, ela não consegue entender por que ela não está curando isso. Aí vem a árvore do lado. Árvore, saúde integral. Mas a gente pode pensar o seguinte, a árvore vem aumentar, ou seja, vem ampliar o sentido desse rato. Então ela pode dizer o seguinte, olha, você não está tratando disso bem. Sabe? Você tá comendo coisas que favoreçam a inflamação, já corta camarão, corta carne de porco, entende? Porque você tem que estudar, que eu digo que a gente tem que ter referência, porque o que é o meio ambiente desfavorável para essa contaminação? A pessoa precisa o quê? Melhorar tudo. Aí você diz para a pessoa o seguinte, olha, primeira coisa que eu tô vendo aqui nessa jogada é que você precisa investigar tudo. O band-aid que você está usando, a gase que você está colocando, a forma como você está fazendo esse curativo, ir no médico, dizer para ele tudo da tua rotina, como é que tá a tua alimentação, porque isso não está infeccionando à toa, isso tem a ver com o teu meio, com tudo que está rolando. As outras cartas vão dizer exatamente, apontar qual é o tipo de procedimento, né? Pode dizer que a pessoa, por não ter conhecimentos sanitários, ela não sabe o quê? Ela não sabe... fazer o curativo, percebe? Então tudo isso faz com que a gente precise saber como orientar e também como ler, porque se a gente sabe que a carta tema da doença é rato e sabe que a carta tema da saúde integral é árvore, mas você não sabe ler, você não sabe interpretar, você também não saberá orientar a pessoa. Alguém aqui joga baralho cigano, o pessoal que está assistindo, que se interessa pelo tema, né? A gente ainda vai pegar um tempinho até o pessoal saber que nas quartas-feiras às 11 horas é dia de baralho cigano aqui no nosso canal, no nosso Instagram. Mas hoje fica disponível no nosso canal do YouTube a live da semana passada sobre baralho cigano, viu? Então não percam, quem não assistiu a da semana passada, da quarta-feira passada, vai hoje ser publicado lá no nosso canal do YouTube, Tarô Dono do Destino, para você aprender mais sobre o que é baralho cigano, como funciona. Então foi a live da semana passada e hoje a gente está falando sobre saúde e doença no baralho cigano, tá bom? Gente... então essa é a primeira forma de você analisar. Deixa o jogo vir e você conhece as cartas tema de todos os assuntos, né? Lembrando o seguinte, que é igual casa astrológica. Nós temos 12 casas astrológicas para todos os temas do universo, né? Então, aqui a gente tem uma situação um pouquinho melhor, porque nós temos 36 cartas, portanto, temos 36 posições para todos os temas.
Então são infinitas as possibilidades, tá? Não fechem isso. Alguns autores, alguns cartomantes também, terão opiniões diversas sobre as cartas tema, né? Vão dizer que aquilo está numa carta, outros dirão que está em outra. O fato é que você deve beber dessas fontes, aprender com cada um deles e na própria mesa de jogo, na tua prática, você vai percebendo o que funciona melhor contigo. Você vai notar com o tempo que uma carta tema para você funciona melhor naquela carta e não na outra, né? Não tente inventar no começo, tente fazer o que os caras, o que a gente, né, que joga mais tempo também, te orienta. Aí, se você encontrou um autor que você gosta e um outro autor que você também gosta, e eles têm posições diversas, né, divergentes sobre a carta tema, a primeira coisa que eu também te sugiro é que você mande uma mensagem para esses caras, né? Pergunta, olha, por que você escolhe essa carta tema para esse assunto, ou esse tema e não outro também. Pergunte, hoje os autores estão cada dia mais acessíveis. E aí, como é que eu jogo com carta tema, né? Como é que eu jogo com carta tema? Quando eu quero jogar com carta tema, então eu faço de um pouquinho diferente, né? Isso é uma segunda forma de você jogar carta tema sobre saúde e sobre doença no baralho cigano. Então, por exemplo, a pessoa diz pra você, vou pegar os dois exemplos que eu fiz anteriormente. A pessoa diz que está com náusea, né? Não sabe como ela está com... O fato é que ela está com o corpo físico com problemas. Aí você vai lá, abre o teu baralho todo e procura a carta tema do corpo físico, navio. Você deixa no meio da mesa, no centro. Percebe que é diferente? Na primeira forma, você joga e deixa a carta aparecer ou não, é aleatório. Na segunda forma de você usar carta tema é você tirando do maço e posicionando sobre a sua mesa de jogo. Você está dizendo o seguinte para o universo. Universo, eu vou jogar agora para falar sobre o corpo físico dessa pessoa e as náuseas e o enjoo que ela está sentindo. Pá! Você trouxe isso. Aí, como você pode fazer? Diversos métodos. Aqui eu não vou ensinar nenhum agora, porque são infinitos, mas eu quero que você saiba que é assim que acontece. Você vai pegar o teu método. Então, suponhamos que o teu método para ler com carta tema são 2 cartas à esquerda e 2 cartas à direita, né? Em que a da esquerda representam o presente, a da direita o futuro. Você está lendo a situação atual do consulente e o que vai acontecer, a previsão para ele, tá? Aí você vai fazer o seguinte, ok, eu joguei aqui o corpo físico, né? E aí eu tenho 2 cartas dizendo a situação do presente. Aí você já sabe o seguinte, que aquelas cartas que saírem, você obrigatoriamente, você deve ler interpretando o corpo físico dela. E as 2 cartas que saírem na sequência, você deve obrigatoriamente seguir e interpretá-las falando no futuro, que é o que você disse que aquilo representava, né? Falando de como ficará o corpo dela no futuro. A carta tema no centro da mesa, ela faz com que as interpretações das cartas que vierem se restringam ao tema. É como se você estivesse colocando assim um filtro. Só vai passar agora interpretações sobre esse filtro, sobre esta referência, sobre esse universo. Então, por exemplo, eu coloquei aqui o corpo físico dela, o navio. O que vier à esquerda, tá? Eu estou lendo agora o corpo físico dela. Aí eu digo o seguinte, olha, provavelmente essa náusea, né, veio o rato, que é o mais próximo, também tem isso, tá? E o mais distante, a árvore. Olha, provavelmente essa náusea se deve a algum tipo de coisa que está vindo do teu ambiente diretamente contaminando você, né? Aí as outras cartas a gente pode ver do método, enfim, exatamente o que. Mas você pode dizer o seguinte, provavelmente você está se nutrindo, né? Árvore com alguma coisa que não está legal, alguma coisa que você está comendo não está te fazendo bem. Tem alguma coisa que você comeu, notou que ao comer não está funcionando? Entendeu? Alguma coisa que não está funcionando bem, tá? Isso é o presente. Agora, vamos posicionar no futuro. Aí você tem aqui, vejo aqui
que a tendência é que isso piore. Rato veio na frente, veio no futuro. Eu vejo aqui que a tendência é que essa náusea isso piore, portanto eu oriento você a reverter os hábitos todos, porque a tendência é que isso tenda a piorar, tá? Então assim, se você não trabalhar esse enjoo agora, a coisa vai ficar mais difícil daqui pra frente. Percebe que eu estou falando do corpo físico dela? Eu encerrei as interpretações sobre olhares para outras coisas? Não, eu me restringi tão somente ao tema do jogo. Isso é jogar com carta tema. E, mais ainda, respeitando o método. Já falei para você, uma vez que você escolheu um método, siga esse método. Uma vez que você adotar uma forma de ler, não mude no meio do caminho. Não ache que o método está... Não, menino, joguei para fulana, mas aquele jogo era para mim. Vou usar uma das coisas que Chico Xavier dizia muito. Ele dizia que todas as psicografias que ele fazia, que ele dava por intermédio dos espíritos, eram todas para ele no final. E ele dizia o seguinte: eu sou o que mais precisa ouvir mensagens para quem sabe um dia acreditar no mundo espiritual. Ou seja, tarólogo, o jogo não é para você. Mas, se você é o intermediário, se você é o cara que joga, se você, cartomante, é o cara que ouve todas as consultas de todo mundo, aprenda com todas elas. Isso é o que ele queria dizer. As cartas não eram para ele, as cartas eram para os familiares. As tuas cartas também não são para você, são para quem você tirou o tarô ou o baralho, né? Mas aprenda com cada uma delas. E uma das coisas mais importantes que um tarólogo pode fazer, que um cartomante de qualidade, de excelência na leitura pode fazer, é aprender sempre. Ao final de uma leitura, você notou que você não tem referências sobre aquele assunto? Vá pesquisar. Não é vergonha, gente. Ah, terminei, você tem um caderninho. Tem um caderninho que diz o seguinte: se você atendeu 3 pessoas na sequência, é óbvio que ao terminar uma leitura você não vai conseguir pesquisar sobre aquilo. Mas ao final da terceira, sim. Tem um caderninho que você diz: atendi hoje fulano, né? Vi no jogo alguma coisa que me parecia algo que vinha pelo nariz, pelo ar, etc. Não consegui interpretar. Anote. Vá pesquisar. Vírus, bactérias, fungos. Gente, prion. Alguém sabe aqui o que é isso? É muito importante, porque assim, quando a gente falou da vaca louca lá atrás, a vaca louca era uma proteína que desmiolava, entendeu? Que ficava louca, enlouquecida e detonava as vacas, né? Então assim, não era nada não era vírus, não era nada, era um prion, cara, era uma outra coisa. Então assim, tudo isso faz com que você seja um cartomante que consegue interpretar os sinais melhor, tua leitura se amplia, claro, evidente. Porque você consegue saber. Digamos, eu tenho rato com a árvore, né? Ó, vamos colocar assim. Rato e árvore. Que tipo de doença é rato e árvore? Doenças o quê? Selvagens. Doenças que vêm do campo. Ameaças e contaminações que vêm de seres do quê? Da floresta, de morcegos, de bichos que são que vivem isolados do homem, em comunidades específicas. O que é um rato com navio? Doenças de locais fechados, doenças de locais de confinamento, mas ainda o quê? Urbanos, da cidade, ou de locais isolados mesmo, né? De locais fechados. Aí você pode desempatar, né? Eu tenho fogo para quem... Aí quem lê naipe? Ai, meu Deus. Aí agora a gente amplia, né? Aí eu tenho fogo e eu tenho ar. E aí? Locais quentes e abafados. Sacou como a gente consegue ampliar o nosso universo? Aí depois que você pegou as referências simbólicas, você tem que fazer conta. Aí você vira para a pessoa o seguinte: qual que é a tua profissão? Aí a pessoa diz o seguinte: eu trabalho em chão de fábrica. Matou. Quentes, abafados, locais fechados, com contaminação. E as medidas sanitárias nesse local, rato, né? Já te indicando.
péssimas. As condições do ambiente, a insalubridade é imensa. Entendeu? Aí o pessoal diz assim, ai professor, lê com baralho cigano, a gente fica assim, parece assim que você vai na vírgula da vírgula da vírgula. Claro, porque como o baralho cigano, ele é um mundo de símbolos da humanidade, né, do dia a dia, do nosso ombro a ombro, a gente tem aqui sabe, um prato cheio de referências da nossa própria existência. Tá? Acho muito bacana quando a gente pode tirar das leituras um sentido cada dia mais profundo, cada dia mais assertivo. E a assertividade da leitura, ela se dá por um trabalho diário do tarólogo, do cartomante, de pesquisa, de referência, de experiências. Quanto mais você joga, tanto mais rápido você fica na interpretação. Isso se chama fluência. Fluência na leitura. Se você fala inglês e foi morar fora, você fala inglês melhor do que se você tivesse passado a vida inteira olhando só para o caderno de inglês, o livro de inglês. Simples assim. Se você está imerso em jogos, você também fala mais rápido, lê mais rápido. E ler sobre saúde, ler sobre doença. Se você não sabe vocabulário sobre saúde e sobre doença, como anatomia, como um pouquinho de metabolismo, um pouquinho de fisiologia, né? Quer uma referência boa? Por exemplo, hoje em dia, eu gosto muito de fazer dieta. Tô sempre fazendo regime. Então, assim, quando eu vou descobrir um alimento, eu tenho dúvida sobre um alimento, eu vou pesquisar sobre esse alimento. Eu gosto muito de ler rótulo. Na época que eu trabalhava em fábrica de doce, eu aprendi tudo sobre rotulagem. Então, assim, e a Amadeu aqui é de prova, que a gente sabe tudo sobre rótulo, né? Sobre tabela nutricional, o que isso implica dentro de uma fábrica, né? E aí eu procuro referências de tudo. Então, por exemplo, na hora de eu escolher um enlatado, eu vejo o que vem primeiro. Eu vejo se vem mais gordura, se vem mais açúcar, se vem mais carne, mais proteína, que é o que eu estou procurando, né? Isso na hora da leitura, gente, quer ver como isso amplia? Estou trazendo essa referência de vida, tá? Para o jogo. A pessoa diz o seguinte: ai, eu não sei, eu não tô bem, eu ando mal, enjoado e tudo mais. Aí vem um indício, né? Carta tema da saúde integral, que a alimentação dela não tá bacana. O que pode estar faltando com uma árvore no jogo? Fibra. Tá faltando fibra. Tá faltando legume. Tá faltando o quê? Alimentação saudável. Tá faltando verdinho no prato. Cenoura, batata, beterraba, agrião, vagens. Tá faltando cores, frutas. Aí você pergunta pra pessoa, gente, a árvore não dá fruto? Você pergunta pra pessoa o seguinte: cara, você toma algum suco? A pessoa, adoro todos os sucos de caixinha do planeta. Tá aí o problema. Você diz pra ela o seguinte: que tal a fruta? Aí vem o navio, indicando que a comida da pessoa, né? Outra carta lá disse que aqui a gente falou da alimentação da pessoa. Aí vem com o navio. O que a pessoa come? Só comida fora. Só comida o quê? Congelada, embalada, tudo para viagem. Percebe? Dá para você fazer a ligação. A pessoa só come comida o quê? Do food service. Tudo comida de fora. Aí a pessoa fala assim: realmente, eu pouco me alimento em casa. Eu como só comida rápida. Eu só como o quê? Porcaria. Só como miojo. Nada contra os miojos, gente. Se você souber fazer uma boa receita de miojo, fica uma maravilha. Mas o que eu quero dizer pra você é o seguinte: só come junk, né? Sabe? Comida que não faz bem. Entenderam o que eu quero mostrar para vocês sobre a leitura? A leitura completa de saúde e de doença dentro de um baralho cigano e também dentro do tarô, por extensão, ela tem mais a ver com a flexibilidade tua de entender o universo simbólico de todos esses temas sobre saúdes e doenças do que a técnica. A técnica é o ponto de partida. É exatamente como no Bake Off. Quando a Becca chegava para mim e falava o seguinte:
Olha, para você fazer uma boa temperagem do chocolate, você precisa fazer isso, isso e aquilo. Que aí o chocolate vai dar o snap perfeito, né? Que ela vai ficar crocante, aguentar o toque do dedo sem derreter e vai ficar brilhante. Isso é a técnica da temperagem do chocolate. Mas o que eu posso fazer? Gente, quem já viu arte em chocolate sabe que você pode fazer flores, sabe que você pode fazer verdadeiros desenhos. Nós fizemos no programa um poço de mel em chocolate. Você pode fazer tudo. Então a técnica, eu te disse hoje, a técnica que é o ponto de partida. A carta tema da saúde integral, a árvore, a carta tema do corpo físico, o navio, e a carta tema das doenças pestilenciais, tal como o corona, nos ratos. Mas a técnica é o ponto de partida. Fazer um universo de leituras, tua prática, você ousar, você ampliar teu conhecimento de mundo, você se permitir influenciar pelas cartas, você se permitir imaginar e criar. Ler cartas tem mais a ver com o ficar receptivo para os sinais do jogo do que com a segurança, a certeza, a lógica, o racional. Não se deixe tomar pelo branco. Não deixe o branco tomar você numa leitura. Confie no que você está sentindo, no que cai no teu coração e vai ampliando, vai abrindo. Estude, faça o seu dever de casa, aprenda novas técnicas de leitura, aprenda mais sobre tudo. E aí, na hora, confia. E o branco não vai ser um bicho-papão para você. Tá bom? Eu agradeço a presença de cada um de vocês nessa live sobre baralho cigano hoje. Desejo uma semana de muita saúde e, como a árvore, carta tema de hoje, cuidem da sua saúde integral, cuidem dos seus lares, cuidem das suas mãos, higienizem-se, né? Trabalhem o bem-estar geral dos seus, de você mesmo. Evite locais fechados, né? A árvore e não o navio, né? Evitem locais fechados, locais de confinamento, prefiram agora a janela aberta, prefiram agora estar em contato com o mais simples possível, lembrando que a árvore é uma carta que fala do viver o simples, viver a simplicidade do campo. Então a gente também pode dizer o seguinte: reduza a tua rotina ao necessário, cuide de ficar no seu lugar, tal como a árvore, quentinho no seu canto, no seu quadrado, no seu terreno, deixando que a vida se encarregue agora e as pessoas que estão responsáveis pelo combate ao corona de fazerem o seu trabalho. Acredita, se você não pode ajudar diretamente, também não atrapalha. Também não fica na porta do povo transmitindo alguma coisa, ainda mais para os idosos. Então, se você pode ficar no seu canto, parado e de quarentena, ajudando todas as pessoas que precisam de fato de acesso à saúde, não contribua com o caos, não contribua com o pânico. Seja você a árvore sólida, deixando que a tua saúde integral esteja bem. Cuide de você e cada um fazendo isso. Quem de fato precisa de atenção estará em boas mãos. É assim que a gente vive em comunidade, tal como o povo em pé. O povo em pé é o povo das árvores, uma ao lado da outra, em perfeita harmonia. Tá bom? Uma ótima semana para vocês e a gente se vê no próximo Tarô em Foco, que é na sexta-feira, às 11h30. Eu agradeço a cada um, obrigado Amadeu e obrigado a mais um tempo da atenção de vocês e o meu grande abraço e um grande beijo. Até mais. Tchau.